Oi pessoal, tudo bem? Cris Bonato aqui para mais uma mensagem de luz. Hoje gravando na área de fora da minha casa, ainda de dia, né? Gosto muito da energia do dia, sou uma pessoa mais diurna do que noturna. Estou aqui tomando minha água com gás com laranja, olha que chique, parece um drink, né? Muito bom. Isso diminui minha vontade de tomar álcool, né? Eu reduzi bastante meu consumo de álcool. Não que eu bebesse muito, mas eu reduzi bastante. E água com gás é algo que me ajuda, ainda mais ali com limãozinho, com uma laranja, enfim. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Que eu recebi uma mensagem umas semanas atrás. Essa mensagem, ela não foi uma mensagem de WhatsApp, nem uma mensagem de texto que a gente recebe, nem um e-mail, nem nada do tipo, nem um bilhetinho, né? Mas é verdade esse bilhete. Essa mensagem foi recebida, né? Veio até mim num momento de muito de uma abertura espiritual, de um preparo espiritual e emocional, num ambiente muito propício, muito energizado, que não era a minha casa, embora esse ambiente também seja a minha casa muitas vezes. Mas essa mensagem, ela veio de um dos grandes mestres da humanidade, que é Maria Madalena. E Maria Madalena, ela foi, historicamente, né, muito injustiçada. Contaram uma história que não é a história dela. E eu me identifico com Maria Madalena por vários motivos. E essa mensagem, ela veio para mim não só num momento não só uma mensagem em si, não só a palavra. Ela veio numa visão mesmo, numa presença de Maria Madalena, onde eu pude abraçá-la, onde eu não conseguia ver o rosto dela, a face dela, mas eu sentia a presença dela. E só estava eu e ela naquele momento, mesmo tendo várias pessoas em volta. Naquele momento, naquela conexão, estava eu e Maria Madalena. E foi um momento tão rápido, mas tão intenso. E eu abracei, como se, né, eu deitasse, como mesmo em pé ela me colocasse no colo dela. Então eu repousei meu rosto no peito de Maria Madalena, como se ali eu buscasse um colo, ali eu tivesse alguém que me entendesse. Porque é difícil, né, a gente ter esse colo. É difícil ter alguém que nos entenda no completo, que consiga ver a nossa vulnerabilidade e ao mesmo tempo a nossa força. É difícil isso, nos dias de hoje é ainda mais difícil. E ali Maria Madalena me falava, né, esqueci a palavra agora. Como se fosse por osmose, né, por telepatia, essa é a palavra. Que ela também tinha incomodado muita gente, que o brilho dela também incomodava, que também armaram para ela, também criaram várias situações para que ela fosse tida como como que é a palavra? Nossa, eu tô meio em transe por causa desse assunto hoje, mas como se ela não fosse digna, não fosse merecedora do espaço que ela ocupava. E eu sinto isso muitas vezes, e não tão recente, mas cerca de uns 2 anos atrás eu senti isso muito forte na minha vida. E isso causou vários impactos. Primeiro, uma reclusão, um distanciamento de tudo e como se, sabe quando você, aquela cena da pessoa, vou colocar meu pé aqui, de quando você vê uma pessoa assim,
como se ela tá tão fechada para receber qualquer coisa de fora. E aí é um misto de eu não quero me expor, eu não quero dar motivos para falarem de mim, eu não sei o que estão falando de mim, eu não sei em quem eu posso confiar, o que eu faço, enfim, um misto de emoções quando essa questão aconteceu na minha vida. E eu passei muito tempo digerindo isso, tentando entender isso e buscando respostas em mim. E aí muitas coisas fora, né, no mundo externo perderam sentido. Muitas coisas passaram a fazer sentido e outras coisas tiveram um novo sentido na minha vida. Mas por que eu tô falando isso? Porque o processo, né, o prazer, a felicidade, ela está no nosso caminho. Provavelmente quando a gente chegar lá no final da nossa vida, a gente nem vai, talvez, estar com a consciência tão clara assim, mas a nossa alegria, ela está no nosso caminho, a nossa missão está no nosso caminho. No caminho do mensageiro, no caminho, enfim, né, eu me considero uma mensageira e por isso o nome desse canal aqui é Mensageiro da Luz, né, o nome desse quadro no canal. Mas e que mensagem que a gente leva, que missão que a gente tem, isso acaba ficando confuso muitas vezes, porque a gente é humano, porque a gente erra, porque a gente fracassa, porque a gente é limitado em muitas questões. Mas esse processo de reclusão, ele me trouxe vários aprendizados, inclusive intensificou meu trabalho como terapeuta. E hoje eu vejo que depois de passar por um período de bloqueio criativo como compositora, hoje eu vejo minha mente se expandindo de novo e abrindo novas possibilidades para questões da composição, para a questão da música, que é uma outra área que eu gosto muito. E agora eu vejo que eu tenho que colocar isso para fora. Eu tenho que me mostrar. Porque o mundo não ganha nada comigo escondida. Mas ele perde muito. E isso não é uma... Nossa, olha o ego que eu tenho, olha como eu sou necessária. Não, mas eu tenho muito a ajudar, eu tenho muito a contribuir. Não só como terapeuta, eu quero muito poder ser terapeuta de muitas pessoas, de poder ajudar. Eu sinto que eu estou ajudando pouco, eu posso ajudar mais. Eu posso cuidar de pessoas, eu posso ajudar a orientar pessoas para que elas encontrem o seu caminho de uma maneira mais fácil, né? Para ser um agente transformador na vida dessas pessoas. Mas eu também fui vendo na minha vida essas decisões e o quanto é difícil a gente ser essa luz dentro de casa, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama, com os nossos cônjuges, com as nossas mães, pais, irmãos, né? A gente tem que ser muito correto, muito condizente, muito sensato com aquilo que a gente é. A gente não pode ser uma coisa fora e dentro de casa a gente ser diferente disso. Eu sou muito correto nesse sentido, né? Tem que fazer sentido pra mim. Então, como que eu vou ser terapeuta e atender como terapeuta se eu não me sinto bem com a minha presença, se eu não pratico isso, né? Tem que ser coerente. E eu sou uma pessoa muito coerente. Quando algo não é coeso pra mim, eu não faço, porque ele não faz sentido. Ao mesmo tempo que a gente tem que deixar a inspiração vir, as coisas fluírem, isso na música, isso na vida. Mas o vídeo de hoje essa mensagem de luz eu não sei em qual momento você está. Se você está no seu momento de reclusão, de se entender, de se encontrar, ou se você está no momento de sair desse casulo, de ir para fora, de levar a sua missão, de ser quem você nasceu para ser. Não sei em que momento você está. Mas, independente do momento, estar bem consigo é fundamental. Se for um momento de reclusão, então você tem que estar feliz com a sua companhia, com a sua solitude. Você tem que se sentir bem na sua casa, no seu quarto.
no ambiente no qual você vive, no seu trabalho. Isso faz com que as coisas se conectem mais fácil. E se você tá num momento de saída, de expor, de colocar pra fora os seus sentimentos, você também tem que estar conectado, você tem que estar alinhado para que isso não se vire contra você e para que realmente as suas palavras, as suas atitudes cheguem onde tem que chegar. Eu, Cris Bonato, me coloco à disposição para ser sua terapeuta Aura Master, para te ajudar nessa jornada. E me comprometo aqui todos os domingos em postar vídeos aqui no canal que ajudem, né, que são exemplos do que eu vivo e do que eu trago. E para que as coisas fluam de forma mais fácil, mais livre, né? E é importante a gente saber que momento que a gente tá. Porque se a gente não consegue ver esse momento, a gente não consegue saber o jogo que a gente tem que jogar, né? O Bruno Gimenez fala isso. Se a gente não sabe porque a gente veio, a gente não sabe que jogo a gente tem que jogar. Levando pro futebol, que é outra coisa que eu gosto bastante também, a gente tem que saber que momento do jogo a gente tá para saber qual escalação a gente coloca em campo, para saber quais jogadores, qual é a nossa estratégia. A gente tem que ser estratégico. Tem momentos que a gente tem que ir com tudo, que a gente tem que atacar. Tem momentos que a gente tem que valorizar a posse da bola. E tem momentos que a gente tem que saber jogar sem a bola. Porque o jogo não se ganha só com a bola no pé. Entende? Eu espero que você assista esse vídeo mais de uma vez, se for preciso, para você entender. Mas qual é a nossa estratégia? Qual é o jogo que a gente tem que jogar? Para isso a gente tem que parar, silenciar, olhar para nossa vida, ser sincero com a gente mesmo, para entender que jogo que eu tenho que jogar. Qual que é a melhor estratégia para mim nesse momento? Não é uma estratégia no sentido ruim da estratégia, de eu tenho que ser frio e calculista aqui, eu tenho que armar pra tal pessoa. Não. Isso aí é coisa de novela. É vilão de novela isso aí. Essa dramaturgia aí que o brasileiro principalmente tá acostumado. Não. O que é bom pra mim? Quem é bom pra mim? Que lugares são bons pra mim? E perceber o que as pessoas querem, perceber o que as pessoas fazem, perceber a intenção por trás do que é feito e entender qual que é a melhor posição para você, a melhor estratégia para você nesse momento. Então, minha mensagem de hoje é essa. Olhe para o seu momento e descubra qual é o jogo que você tem que jogar para você ficar melhor consigo mesmo. Os outros são consequência do que você escolhe. Mas essa escolha tem que ser sua e não dos outros. E isso é muito importante. Essa escolha tem que ser nossa, não dos outros. Ok? Então é isso. Ótimo domingo e até semana que vem.